nossos irmãos internautas que nos acompanham pela nossa live de hoje. Boas-vindas aos recém-chegados. Lembrando que essa é a nossa última reunião do grupo Allan Kardec Spiritist Group of New Zealand. Encerramos o nosso ano com essa tarefa de hoje e, num momento muito especial, nós trazemos como nosso condicionador das nossas reflexões dessa noite João Madeira Neto, grande tarefeiro da Seara Espírita, e que teve o prazer no Brasil, enquanto trabalhava junto à assistência social espírita, assistência e promoção social espírita, de fazer um trabalho muito bonito dentro da penitenciária, em Cascavel, da penitenciária industrial de Cascavel, resgatando os nossos irmãos lá que se encontravam nas suas penalidades, perante as leis dos homens, as reflexões do porquê da vida, do sentido existencial. E ele vai fazer com certeza na noite de hoje, diante desse tema tão importante, eu vejo aqui muitas mães reunidas, a educação através da luz da doutrina dos espíritos, quando a proposta é educar as crianças para que não se punam os homens no futuro, Então, o João, que já trabalhou dentro da AME Brasil, Associação Médico Espírita, dentro do departamento como diretor do Departamento da Família, vai nos conduzir então nessa importante reflexão, porque somos co-criadores com Deus e somos seus colaboradores na tarefa da construção dessa humanidade melhor, dessa humanidade mais feliz, dessa humanidade que vai habitar nesse plano de regeneração. Quem sabe nós estamos preparando os nossos avós aí para as próximas encarnações. João, por favor. Vai ter perguntas, mas é fácil. Não quer vir na frente. Ninguém senta na frente, Então, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, sou um grande necessitado, por isso estou aqui. E aos tarefeiros aqui do Allan Kardec Spirit Group of New Zealand, que sem eles nós não poderíamos estar aqui hoje, Então, a minha gratidão por esses trabalhadores. Então, nós vamos falar de um assunto que é dinâmico. Ele é um assunto que está em movimento constante nas nossas vidas. Educando filhos à luz da doutrina espírita é um caminho mais fácil, é um caminho de muita luz, é um caminho de muitas ferramentas e é um caminho que a chance disso dar certo e disso aliviar as dores nesse processo nosso aqui de encarnação, que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, e todos nós aqui estamos num processo de educação pedagógico, numa linguagem de Joana de Ângeles, A escola que nós estamos matriculados aqui é comum para todos nós. Longe de dar uma receita, isso não existe, de dizer, você tem que fazer assim, você tem que fazer do outro jeito, jamais, Isso é um processo íntimo de cada um, de necessidade encarnatória de cada um, mas, eu repito, à luz da doutrina espírita, isso se torna mais concreto, mais óbvio, mais fácil de se lidar. É uma pena que hoje nós não temos nenhum avô, nenhuma avó aqui no grupo, Seria... Tem a Tânia também. Quem? A Tânia? Ah, que bom. Então assim, eu vou dar uma pincelada. Eu vou dar uma pincelada para todos vocês. A Larissa, quem não tem filho quer ter? Levanta a mão. Isso. Então, No pressure. então vai ser muito proveitoso para vocês, porque a Joana de Ângeles nos diz que esse processo de educar os filhos, ele começa uns 20 anos atrás. Então, eu já perdi esse tempo, estou quase que nem a Tânia. Então vamos lá. Tá cedo ainda. Então, primeiro,
mensagem a gente não combinou, apesar de a gente dividir o mesmo espaço, nós não combinamos. Mas a mensagem que ela pôs é a palestra. É formar seres humanos melhores do ponto de vista moral. Qual que é o grande objetivo dos pais? Não é dar coisas, não é promover, dar, né? Que o convite na atual sociedade que nós estamos vivendo, ele é muito, muito grande, digamos assim, né? O convite para as coisas materiais. Então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma das falas mais lindas que eu já vi em termos de educação. A doutrina espírita é um perene convite à educação do espírito. Então, todos nós, espíritas, temos que conceber essa ideia que os nossos filhos são espíritos que têm uma história antes e vêm para esse processo de educação, para esse processo pedagógico, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações e aqui, nem lá, em lugar nenhum aqui no planeta existe uma família perfeita. Tá? Então esse conceito que os nossos filhos, bonitinho, todo filhote é lindo, né? Todos. Bonitinho, inocentinho, que a gente fala, nossa, que coisa mais linda, né? E muitas vezes esse processo da criança, da adolescência, é o animal que mais precisa de cuidados, que tem a sua infância mais longa que qualquer outro ser, que precisa de cuidado, que precisa de amparo, que precisa ser cuidado. E isso é uma responsabilidade exclusivamente dos pais. A Joana de Ângeles nos orienta que isso não deve ser transferido para outros, apesar que os que convivem devem auxiliar também nesse processo. E na constelação familiar, Joana de Ângeles com Divaldo Franco traz todo esse papel dessa encenação, como diz o Jung, porque é tudo momentos, é tudo imagem, é tudo símbolos, tudo que isso que nós estamos vivendo aqui não existe, é uma furada. Então nós precisamos entender bem qual que é o papel de cada um. Qual que é o papel do pai, qual que é o papel da mãe, qual que é o papel dos avós, dos tios, dos primos, do vizinho, da professora, da escola. Então nós precisamos ter esse entendimento. Quando recebemos no nosso lar um espírito que está no seu processo de encarnação, ele está sendo acolhido na mais importante instituição desse planeta, que é chamado família. E ele vem porque ele precisa de algo que nós vamos ver no decorrer aqui. Então esse processo da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E é esse o caminho que nós estamos sendo conduzidos agora no mundo de regeneração. A hora que as nações entenderem isso, vai diminuir as desigualdades, os conflitos, as diferenças religiosas, porque essa lei, ele não está dizendo que é uma lei do Espiritismo, ele está dizendo que é uma lei da humanidade, a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Porque para que isso aconteça, nós precisamos ter comportamentos adequados para que
possamos obedecer essa lei. E isso vai se dar quando nós tivermos os homens de bem. E quem são os homens de bem? São os homens que vão ter comportamentos e vão exercer essa lei na sua maior pureza: justiça, amor e caridade. Então, esse conhecimento vai dar num lar espírita a aquisição de certos valores, principalmente do cônjuge, porque esse espírito que está encarnando, muitas vezes, ele pode vir para, no processo de educar a família, ele pode vir mais evoluído que os pais, ele pode vir muito necessitado. E esse processo de educação espírita, com esse entendimento, eu vou pautar nisso as minhas ações. E juntos, isso é um processo que não é exclusivo desse ou daquele pai ou daquela mãe, não. É do grupo que momentaneamente se reuniu ali. Normalmente, esse clã familiar já são espíritos afins, que alternam a sua posição. Agora você vem pai, vem mãe, você vem filho, vem filha, esposo, marido, vai alternando de acordo com a necessidade de cada um. E educar à luz da doutrina espírita é um exemplo que está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que muitos autores usam, né? Você precisa ser o quê? Um bom jardineiro. Tá? Então, quem gostar de plantas vai educar bem os seus filhos. Então, nós vamos ver como que é isso. Acho que eu abri os slides errado, hein? Pode ser que... Mas tá bom. Então, o objetivo é identificar os valores que estão presentes na educação espírita. Nós temos que identificar esses valores. Quais são eles? Comparando-os com os existentes em uma educação materialista. Então, o pai que promove, que incentiva, que dá muito, Gratifica. que gratifica, a atitude materialista está muito presente, porque, na verdade, a aquisição desses valores é dar-se. Quando eu me dou, eu estou num processo pedagógico de educação seguro, comparando, né, com a educação materialista, que hoje a gente vê muito, né? Nós temos 3, já com 16 e o mais novinho com 10, então nós já experienciamos muitas coisas na escola. E estar num lar espírita é meio complicado, porque a criança na escola ela é muito ET, ela é muito diferenciada, ela tem muito raciocínio lógico, ela tem posturas mais claras perante a vida. Por quê? Porque ela cresce sabendo da imortalidade da alma, ela cresce com os valores do Cristo. O lar espírita que oferece o Evangelho no lar semanalmente, a criança, né? A Larissa faz 16 anos que ela senta na mesa do Evangelho com a gente. O Lucas faz 10 anos que ele senta toda semana na mesa do Evangelho. Então a criança, ela meio que se choca nesse mundo materialista. Né? Nós vivemos muito isso, apesar deles estudarem numa escola católica, né? Então nós temos que entender quais são esses valores. Analisar como o núcleo familiar trabalha na transmissão desses valores aos filhos. Esses 3 objetivos aqui, no finalzinho vocês têm que estar, compreender eles, e a gente pode ter uma discussão bem calorosa. Avaliar se a função dos pais, se eles estão executando essa tarefa na educação espírita, né, da família adequadamente. Tá? Então isso é uma análise íntima de cada um aqui. Quem vai começar
tá na frente, né? Tá com vantagem, vai poder refletir. Eu vou trazer uma bibliografia muito rica, né? Eu, por exemplo, se os meus pais tivessem lido um desses livros, talvez o meu processo teria sido diferente. Eu conheci a doutrina espírita depois dos 30. Né? Então, o que eu mais peço na próxima reencarnação é, por favor, eu preciso nascer num lar espírita. Porque é uma vantagem muito grande nesse processo pedagógico. Então, vamos lá. Então, vamos identificar os valores. Então, a criança, desde pequena, ela manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua existência anterior. Isso é fundamental. Porque muitas vezes a gente escuta assim, fulano tem o gênio do pai, tem o gênio da mãe, puxou. Não puxou ninguém. Entendeu? O filho é um espírito. Claro que nós, pais, influenciamos os nossos filhos. Todo mundo que tem filho aqui vai neurotizar os seus filhos, tá? Ponto. Não sou eu que estou dizendo, mas é a psicologia. O Rossandro fala bem nisso, né? Então não tem como. Eles vão estar sob a nossa influência, isso é óbvio. Mas eu preciso perceber, é como a plantinha que vai crescer e vai dando, o galho vai entortando. Eu percebo, eu vou lá, ela é pequenininha, ela aceita ainda que eu corte e direcione o galho reto para onde eu quero. Tá? Esse é o ponto-chave. Nossos filhos são espíritos que reencarnam com as suas tendências. Como nós encarnamos, fomos criança também. Então, essa plantinha precisa ser cuidada. Dá para pôr a plantinha lá e esquecer? Não dá. Precisa ir lá. Se está pegando sol de mais, de menos. Se o solo está bom. Se as raízes vão se fixar bem, o vento vir não levar a plantinha. Eu preciso podar, preciso de vez em quando dar um upgrade lá, um adubozinho. Então, esse processo educativo é o processo do jardineiro. E é uma responsabilidade dos pais. Não é fácil. Tá? Mas tem uma grande vantagem. Deus é muito bom. Eu não conheço, nunca vi uma mãe que odeia os filhos. Nunca vi. Né? Nós estamos falando de situações normais, né? Não de patologias, que é outro processo aí desse clã, né? Então, o divino é bom, nós amamos os nossos filhos, há um esquecimento do passado proposital, porque o objetivo é o amor, é a plenitude, é resgatar, e o divino é super maravilhoso, te traz milênios de equívocos. Você pega no braço, você ama, você fala que lindo, meu Deus, eu dou minha vida, né? E se for ver o plano reencarnatório, você se assustaria. Quem você está carregando no colo? Tá? Então, a família espírita sabe disso, e isso é muito bom. Né? O pessoal que vai receber aí, recebe agora E esse processo começa antes, né? Aqui tá o laboratório tá bom, né? Porque ela tá de meses, mas já está educando. Já está educando. Por quê? Porque essa relação dela com ele é uma relação mediúnica. É um espírito que está ali, ambos estão se influenciando. Fizeram um acordo tácito para seguir essa gestação. Fizeram um acordo. Ele falou, eu preciso nascer, você também me quer, vamos seguir junto nós dois. Eu sou estranho, porque ele é um estranho para ela. O organismo no início da gestação tenta, né? Depois é feito esse acordo.
E esse processo de perguntar para ela é o momento mais feliz da vida dela. Né? Como aqui, mãe de 3, meu Deus. Sou suspeito para falar, né? Mas acho que nunca ouvi uma reclamação, né? Larissa não dormiu no primeiro ano. E ela no outro dia sorrindo com a Larissa, e eu trabalhando, e ela com a Larissa, minha filha, ai meu Deus, coisa linda. Eu falei, como? Essa semana você não dorme? Então a educação familiar, aquela que orienta a formação do caráter, é da alçada dos pais. Tá? É os pais. E deve estar impregnada de valores por ele aceitos. Tá bom? Tá no que é a organização. Então agora, nós vamos entrar agora de como que está isso nas famílias de uma forma geral, com todo esse convite do materialismo, com todo esse assédio das mídias, esse assédio do consumismo, né? A gente vê crianças aí com produtos caríssimos, né? Crianças fazendo coisas hoje que era o meu sonho de vida, por exemplo, quando eu era mais novo. A gente vê muitos adolescentes hoje assim, ostentando, né? Carros, viagens. Então, muito jovem e criança adicto hoje do álcool, muito. Vocês se assustariam se eu trouxesse os números da idade. No Brasil, a idade que uma criança inicia a usar álcool é 9 anos. Então, educar é fazer crescer no sentido vertical, semelhante às plantas de raízes presas ao solo, tronco reto na direção do céu. Então, é olhar, você precisa empenhar um esforço, você precisa pensar, eu tenho que fazer algo. É dinâmico, né? É educando, é olhando para que essa plantinha, ela cresça reta no caminho do bem, seja um bom cidadão na sociedade, pague os seus impostos, tenha no coração a fraternidade, caráter reto, seja um bom pai, né? É o homem de bem, como descreve. O homem de bem descrito no Evangelho é um grande desafio. Capítulo 17, seja perfeitos. Capítulo 17, seja perfeitos. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos crianças bonecas. O que é crianças bonecas? Não sei. É lindas bonecas. Você compra presente para as bonequinhas, você troca elas estão lindas, perfeitas, cheirosas, bonitas, mas elas não têm alma. São as crianças de hoje. Né? Elas são lindas, bonitas, estão aí, são atléticas, são tudo, mas elas jogam pedra nos cachorros. Elas incendeiam o índio. Para quem está muito tempo na Nova Zelândia, não sabe dessa história, né? Dos adolescentes em Brasília que incendiaram um índio. Entendeu? Eles violam as leis de trânsito porque eles são lindos, são bonecas, mas eles não têm alma. Os pais dão tudo, provêm tudo. Pais, muitos provedores, era essa a palavra. Né? São que nem bonecos, acho que é um termo do César, né? E é a pura realidade. Por quê? Porque é muito mais fácil. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo sofrendo para adquirir coisas. Né? A gente vem para esse mundo sem nada, adquire um monte de coisas que a gente não vai levar. Então precisa ver como que a família está trabalhando esses valores, qual que é o limite da nossa riqueza. E seria tudo mais fácil.
pouparíamos muitas noites sem dormir, chorando pelo filho que não chegou, pelo filho que a polícia ligou e ele está lá na delegacia, você vai ter que ir lá. Né? Eu vivi muito isso na minha infância. Não, porque meu pai ia me buscar na delegacia. Mas a gente tinha uma situação e o meu pai, que era acionado pelas pessoas para ir lá retirar fulano e ciclano. Então, tudo isso poderia ter menos sofrimento se nós educarmos os nossos filhos com uma base religiosa e com uma base de disciplina. As crianças bonecas não sabem ouvir não. Elas não entendem, elas não se frustram. É tudo maravilhoso. Né? Meu pai faz tudo, a minha mãe faz tudo. Eu não preciso fazer nada. Então são crianças sem alma. Então, o convite hoje, ele é muito, como é que eu diria? Ele é muito sedutor, né? A gente vê muito isso. Eu tenho visto as palestras espíritas, hoje é maravilhoso, né? Você participa de um congresso espírita na sua casa, com a televisão, deitadão, vendo todo mundo. E você vê na plateia o Haroldo Dutra Dias falando, Divaldo Franco falando, e a pessoa, milhares, centenas, ali, ó, cutucando o celular, você vê pelo, sabe? É incrível. Não quero chocar muito vocês, mas uma cena super comum na nossa cidade. A gente foi várias vezes nos ambientes próximos às universidades e a gente vê o jovem cada vez mais, né? Então esse convite para essas crianças, principalmente as crianças bonecas, é muito sedutor. Ele é muito convidativo. A criança que não tem essa base, ela às vezes não consegue falar. E quando é os amiguinhos, é o materialismo, não foge dessa área, desse patamar, tudo bem. Mas às vezes é o traficante que seduz eles. Muitas vezes. E eles acabam cedendo, né? Eu lembro a primeira vez que a gente leu sobre isso na AME, que a gente discutia isso, eu achava que não, até um dia eu atender um menino de 10 anos em coma, né? Tomou vodka, um montão, assim, ele mais uns lá, e a gente atendeu ele e fizemos o que podia, até achamos que ele ia morrer mesmo, né? De tão mal que ele chegou, assim, que a vizinha que trouxe, né? E depois chegou a mãe de salto alto, tal, estava na balada e quase bateu em todo mundo lá no pronto-socorro, né? Então é uma experiência muito dolorosa. E estamos próximo do Natal. Eu não vi nenhum outdoor aqui em Uplo, lá no Brasil. Todo ano eu falo, um dia eu vou ver. Ou eu ia fazer um com o nome do aniversariante. Nunca vi. Eu vejo, desculpa, tá? Esse bobo desse senhor de vermelho, porque isso é uma invenção da Coca-Cola. Coca-Cola em dezembro nos Estados Unidos, acho que foi em 75 ou antes, não vendia Coca, porque é inverno, em dezembro lá. O que eles fizeram? Fizeram um caminhãozão e colocaram esse senhor. E isso foi difundido no mundo inteiro. E esse vermelhinho aqui é uma invenção da Coca-Cola, é uma invenção publicitária da Coca-Cola. Né? Então a gente vê aí, ó, para aqui, ó, vamos esquecer essa família simples. Olha que isso aqui, eu quase chorei, não devia nem ter trazido. Mas é essa opção que muitas famílias optam. Quais são os valores nossos? Nós vamos falar, Karen vai falar o ano que vem, quando começar os estudos da evangelização aqui, esperamos ver todos os filhos de vocês aqui, né? Nós vamos falar das comemorações.
o quanto sedutivo, o quanto que nós espíritas falamos para os nossos filhos que o Natal é o aniversário de Jesus. E o João Emanuel, meu filho do meio, viveu isso na escola. Professora falando, fez uma enquete na escola. O que do Natal? Eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Ele levantou a mão e falou, não. O Natal é o aniversário de Jesus. E ele ficou aquele silêncio, né, na sala de aula. Ele ficou bem constrangido. Não foi uma situação boa para ele. Mas é esse, então, qual que é a medida da minha educação espírita? Né? Então isso depende muito dos valores que o pai e a mãe trazem. Nós temos uma tendência de repetir com nossos filhos aquilo que nós aprendemos com nossos pais. Isso é uma tendência, né? Agora, a partir do momento em que eu tenho uma base religiosa sólida, porque qual que é a diferença entre ser uma pessoa religiosa, não ser espírita, tá? Vamos esquecer isso. Ser uma pessoa religiosa e ter uma religião. Isso é, eu posso trazer os trabalhos para vocês publicados que demonstram isso. Qual que é a diferença? Então, ter uma religião é tirar a carteirinha do bolso. Opa, o que você é? Sou católico. Sou espírita. Sou evangélico. Sou budista. Sou islâmico. É a carteirinha. É o teu rótulo. Tá? Você tem uma religião. Agora, se nessa crença de dogmas, de costumes, de referências, de festividades, você participa lá e você tem uma ação no bem, você faz algo em pró do próximo, você faz algo em pró lá da tua comunidade, da tua religião, você vai lá abrir a porta, receber os fiéis, um dia você faz isso, você se envolve em alguma atividade, você tem religiosidade, porque você esquece a tua vida lá e você vem aqui para servir. Aqui você é comum a todos. Eu cansava lá na casa espírita, né? Porque o meu título atrapalhava muito, né? Era uma coisa assim que, nossa, as pessoas veem só o doutor, né? Eu falo, olha, aqui na casa espírita eu sou o João, o Madeira, o Zé, do jeito que você quiser me chamar. Mas aqui não dá, né? Muitas vezes é por carinho, por amizade, né? As pessoas acabam chamando de doutor e tal, mas... Então esse momento teu de dedicação na fé que você carrega, que você constrói dentro de você, porque a fé é um processo construtivo, não dá para dizer para alguém que está muito doente, tenha fé. É a pior coisa que a pessoa pode ouvir, porque a fé é um processo íntimo. É um processo que você constrói ao longo da sua existência. Então, esse momento é um exemplo. Eu só trouxe, tem vários exemplos, tá? De como que está postado os valores da família. Mas como é Natal agora, então, para a gente refletir realmente como que está, como os meus valores estão e como que eu vou repassar isso para os meus filhos. E para os espíritas, muito se pedirá a quem muito recebeu. Aos espíritas, pois, será pedido muito, pois receberam muito. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, não vai dar para dizer, porque a pergunta que nos será feita depois do desencarne é: o que fizestes com os filhos meus que eu te confiei? Porque os filhos não são nossos. Nós somos fiéis depositários. Os filhos que recebemos aqui são do Criador.
E você topou com a tarefa de cuidar do rebanho dele. E essa pergunta vai ser fatal. Deus vai perguntar para você: o que fizestes dos meus filhos ou do meu filho que eu te confiei? Tá? Como também ele vai perguntar o que nós fizemos com os nossos pais. Isso é outra história, mas já fica a deixa. Durante o período da infância, o espírito é mais acessível às impressões que recebe. Então há esse esquecimento, o espírito recebe todas as informações, porque se você não dá as informações agora, quando chega na adolescência, manifesta ele. É muito o espírito. Ele quer ser dono do mundo, ele quer fazer as coisas dele, ele quer se apartar, ele vai salvar a pátria e ele vai experimentar de tudo. O que acontece lá quando a gente trabalhava com os dependentes químicos? Toda semana chegava uma mãezinha nova. E era aquela choradeira, porque imagine, o meu filho está usando maconha, nossa, eu não sabia, meu Deus, ele está usando crack. Crack é um absurdo, né? O pai e a mãe que não vê que o filho está usando crack é porque está totalmente, 100% longe, né? Não conhece nada do filho. Então esse momento de reconhecimento, de estar junto, né? Esse período da infância é importante. Quando você imprime esses valores espíritas na infância, quando chega na adolescência, ele vai saber, ele vai ter parâmetro, ele vai conseguir caminhar firme, porque é um momento muito difícil para o espírito da adolescência. Muito difícil. Quando esses valores da infância não foram, essas impressões não ficaram, a adolescência vai ser bem complicada. Você vai ter muito pouco controle sobre essa criança. Então, por isso que a infância até os 7 anos, que é esse período da encarnação, é o período mais importante para imprimir esses valores nos pequenos. A educação moral é incomparavelmente mais valiosa que a educação científica, né? Não tem como dar uma... Podia chegar aqui, dar um manualzinho, você, pega de vocês, está tranquilo, tá? Lê até a página 5, agora só, depois... Não tem. Então a educação científica, né, ela é bonita, mas o que vai surtir, por quê? Porque é um espírito que está reencarnando num processo pedagógico. É ela que, libertando-nos das trevas em que nos encontramos, em nossa romagem planetária. Então, esse período de reeducação para seguir a plantinha em direção ao Criador. Então, o objetivo dos pais é encaminhar essa criança para Deus. Ponto. O espírito que renasce em um novo corpo carnal tem por meta aprimorar-se, estando para tanto como os pais e outros adultos a incumbência de conduzi-lo. Então é dos pais a incumbência, mas os coadjuvantes também devem ajudar nessa tarefa, né? Cláudia hoje veio aqui com o Leandro e Gustavinho está em casa com a avó e com o vô. Está subindo no armário, comendo, tomando Coca-Cola, jogando de cima. É, porque pode. Eu vou e a avó. Pode, não tem problema nenhum. Né? Agora, com eles não pode. Né? A gente vai lá, o Leandro tá... Gustavo, vem aqui, Gustavo, você vai cair daí, rapaz. Né? Tá lá, preocupado, atento, cuidando da plantinha. Né? Então nós temos que orientá-la na vida para a vida, não mais a criança boneca. Né? Temos que deixar a criança fazer coisas, ajudar nas tarefas do lar, a se vestir sozinha. Aí, aqui pode deixar ir na panificadora comprar um pão, lá no New World, o Gustavinho pode pegar a escuta. E vai, né? Então você vai delegando.
Você vai ensinando. Né? O pai que tem uma tarefa, a gente lá, operava os gatinhos lá no fundo de casa, abria, fazia cirurgia. Então, vou instruí-lo para superar a própria ignorância. Então, outro objetivo que Deus vai cobrar é se você deu uma boa instrução para os seus filhos. Você pôs ele na escola, você foi lá nas reuniões, você viu se ele estava se desenvolvendo. E tem uma frase do Pestalozzi que para mim assim eu peguei na geladeira lá no Brasil, na geladeira do fundo lá. Nós temos que olhar os nossos filhos e deixar eles fazerem aquilo que eles são capazes. Tem pai que quer que os filhos sejam médicos. Que, eu tive um colega de turma, ele se formou, ele pôs uma moldura caríssima no diploma dele, e nós falamos, você está louco? Não, dá para minha mãe agora. E se mandou. Entendeu? Então nós temos que entender esse processo, né, de conduzir as crianças a Deus, e tudo isso é chamado, né, de educação, o grifo é nosso. Então, nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência constante de que necessita os caracteres de informação. Argila plástica, que deve ser bem moldadinha. Tá? SOS Família, Divaldo Franco, Joana de Angeles. Ok? Então, esse exemplo é fundamental, porque tem 2 filminhos, rapidinho. Criança vê, criança faz. Tá? Esse, quem for menor aí, tiver muito, se impressionar muito. Não, só olho contra os teus. Opa! Vai dar. Esqueci. Não, aí, Já aí viu? já. Já tá? Só pega pra ver. É um minutinho. E agora, um bom exemplo. 7 dicas de pais experientes sobre como lidar com uma criança desobediente. Ops, alguém disse aí spray de pimenta? Não? Achei que não mesmo. Não é necessário dizer que você precisa encontrar uma abordagem especial para educar cada criança, mas existem algumas regras de ouro. Esse aqui é um bom exemplo. Every study I've ever seen, all the kids I've ever observed, even when I wasn't studying, tell me that the most important influence in a child's life from the time they're born until the time they're
21, and indeed I'm probably 50, is still a parent. Kids may argue with their parents, kids may disagree, kids may take a very different track. But for the most part, most kids have that parental voice right there. É os pais. Of course, É bom ser os education pais. provides many of the specific intellectual skills that children as adults can need. But the core person as a human being is very much influenced by the experience of their parent. I still hear my parents Ó, when I'm doing é a fala dele que tá dizendo, né? Ele vai dizer o quanto a presença do bom exemplo dos pais vai fazer a diferença na vida da criança, tá? Ainda comentar? Aumentar um pouco o volume. Aumentar só um pouquinho? Mais alguém? Mais alguém, hein? thing that I know my mother would be upset about, and it's been a lot of years. But that voice is still there. Parents can influence their children not only by what they say, but by what they do. For better or worse, they serve as role models, setting examples through their daily interaction with other family members. Therefore, you have a responsibility as a parent to display properties, behaviors that your child admires, like control of your temper, fairness, justice, kindness, love, tolerance, curiosity. Teachers can't do that, and peers can't do that. No child identifies with a friend or a teacher the way the child identifies with a parent. Parents play an especially critical role in communicating values to their children. What do you care about? Ok? Being beautiful? If my little girl is pretty, she'll probably... Então, essa somatória de atitudes, de valores, muito cuidado, porque as crianças percebem subliminarmente, né? Elas leem muito as nossas expressões faciais, elas sabem muito bem como nós estamos nos sentindo. Então esse momento, por exemplo, intraútero, é um espírito que está sendo educado, porque ele percebe agora a voz do Fernando, quando ele está bravo, quando ele levanta de manhã, bom dia meu amor, como é que você está, que dia lindo, eu acordo todos os dias, É assim. que dia lindo. Lá em casa é assim também. Entendeu? Então essa interação, ela já vai acontecendo, ele já vai sabendo, tá bom? Por outro lado, nenhuma família, por mais dolorosa que seja o ambiente lá, por mais dificuldades, há mais ignorância do que maldade. Muitas vezes, as famílias muito disfuncionais, às vezes o espírito, todos ali precisam experienciar esse momento. Divaldo Franco nos diz para não desistirmos dos nossos entes familiares, para nos esforçarmos em compreendê-los, em amá-los, em estar com eles, qualquer período que seja. Nenhum pai, nenhuma mãe que negligenciaram, que foram ausentes, existe um porquê de tudo isso. E o momento é de reflexão, o momento é de exercer o perdão, de resgatar. Não precisa estar junto. A oração é um bálsamo. Nós podemos amar os nossos familiares à distância, através da oração, de mentalizar perdão, de mentalizar coisas boas. Isso dá resultado, né? E nós, filhos, vamos chegar num certo momento em que o nosso olhar para os nossos pais é 100% de perdão, 100% de cuidar deles, 100% de não mais cobrar, por mais doloroso que tenha sido a sua estada com eles. Que nós sabemos, né, que muitos pais
abusaram, foram violentos. E hoje, muitos deles estão abandonados nos hospices. Muitos idosos que estão sozinhos é porque foram verdadeiros crápulas, né? Foram muito violentos, erraram muito e hoje eles estão sozinhos. Mas nós espíritas podemos resgatá-los, podemos, sempre é momento de perdão, de aceitação. Ó, Pai, por mais que, né, eu estou aqui, te perdoo, vai dar tudo certo. Então a doutrina espírita nos traz esses valores, esses entendimentos. Porque no final da vida também nós não podemos colocar os nossos pais lá no quartinho do fundo. Né? Nós temos que dar para eles o melhor quarto da casa. E não é sempre o que a gente vê, né? Então, para finalizar, é a receita de como ser o jardineiro. Então, transforma-se em jardineiro cuidadoso, zelando para que a plantinha colocada a seus cuidados cresça livre de embaraços maiores, tendo o viço e a beleza resultantes do amor e da espiritualização íntima, é a mais dignificante tarefa que os pais possam almejar. É do César, né? Os desafios da evangelização espírita. Então, a gente usou muito o Evangelho, o mestre da educação espírita, pelo Vinícius, né? A gente é um livrinho um pouco conhecido, mas ele é gigante. SOS Família e o livrinho do César, que é Os Desafios da Evangelização Espírita, que é uma publicação da Federação Espírita do Paraná. E eu recomendo para quem vai ter, quem tem, quem já teve, quem é avô, esses livros são fundamentais, né? Sexo e Destino é fundamental para o entendimento, né? Desafios da Educação e Vereda Familiar, que é do Raul Teixeira, Desafios da Educação com o Espírito Camilo e Vereda Familiar com a Teresa de Brito. O Divaldo Franco, Constelação Familiar, eu não pus o SOS Família, porque eu pus um outros lados. E Luz no Lar, do Chico Xavier. Então, para os pais, para um começo assim, é isso aqui. Tá bom? Então, desejo para todos que queiram cultivar uma planta chamada criança, que comecem um workshop de como ser um bom jardineiro. Muita paz a todos. Obrigado. Bom, acho que nós temos o Família e o Vida e Sexo e Vida. Na biblioteca. Nós temos alguns de volta em Salvador. Então, na segunda parte das nossas tarefas, fiquem bem à vontade quem quiser algum questionamento, alguma pergunta, né? Que somos uma grande família e estamos todos bem à vontade para fazer os nossos questionamentos. Eu tenho o que dizer daqueles pais, né, que estão tentando pregar o melhor para os filhos, mas que de uma certa forma não quer aplicar aos filhos os seus ensinamentos, mas não a si mesmos. E também a questão da importância de ensinar aos filhos a questão da família universal, ou alguma coisa nesse sentido. Tem na revista O Reformador, eu esqueço o nome dela, Hamitid, o nome dessa. Ela escreve um artigo muito bom na revista O Reformador. E ela traz 2 pontos principais. O pai e a mãe precisam estar bem centrados nesses valores, né? Nesse princípio. Porque é o videozinho, é o que a gente vê.
a criança vê